aí pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula em vídeo de física, né, do Felipe dos Santos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre capacidade térmica, mas antes de falar sobre capacidade térmica eu gostaria de fazer uma revisão, uma breve revisão do que a gente viu até agora. Aí, só iniciando essa revisão, a gente começou o ano falando sobre duas coisas importantíssimas para a física e principalmente para a termodinâmica, que é temperatura e calor, onde temperatura é o estado de agitação das moléculas de um corpo e calor é energia trocada entre dois materiais com temperaturas diferentes. Logo depois passamos a definir a termometria, que seria os tipos de termômetros que a gente possui, né, para fazer medidas de temperatura. Eu acabei definindo para vocês o termômetro de graus Celsius, o termômetro de Fahrenheit e o termômetro Kelvin, né? São os três principais termômetros que possuímos. Logo depois, no final, antes das provas, a gente passou a estudar dilatação de corpos, né? Que isso ocorre devido à agitação do corpo de determinados materiais devido ao aumento da temperatura. Bem, logo depois de estudar a dilatação de corpos, passamos a estudar a capacidade térmica de determinados materiais. E o que é capacidade térmica? A capacidade térmica está relacionada com o fato de o quanto um material ele está propício a receber ou ofertar calor. Mas antes de definir um pouco mais capacidade térmica, vamos definir o que seria fontes de calor. Aqui eu fiz um desenho, um breve desenhozinho assim, só para mostrar para vocês aquilo que eu acabei de falar, que o calor ele só é transmitido de uma região quente para uma região fria, nunca ocorrendo o contrário, a não ser que haja uma interferência externa. Os tipos de fontes que a gente possui aqui, que eu posso dar de definição, são luz solar, chama de fogueira, o resistor de um chuveiro elétrico, deixa eu ver aqui, a vela, a chama de uma vela, a chama da boca de um fogão são tipos de fontes de calor. E o que é que elas fazem? Elas têm uma maior facilidade de transmitir calor de um corpo para o outro. Ok? Mas para que a gente estuda essa questão de transmitir calor de um corpo para o outro? É exatamente pela questão da capacidade térmica. Na física a gente estuda capacidade térmica para definir quais são os materiais que são mais suscetíveis a receber e a transmitir calor. Aí aqui na física a gente define que capacidade térmica vai ser igual ao calor oferecido ao material dividido pela variação da temperatura nesse material, certo? Cujo a unidade de medida que a gente utiliza é calorias por graus Celsius, que por definição caloria seria o quê? Caloria, trazendo aqui para o meu desenho que eu fiz depois, né, depois de ter feito a lousa, caloria seria a quantidade de calor que eu preciso ofertar a 1 grama de água para que ela consiga aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, certo? Basicamente é isso que a gente define como caloria. E onde é utilizado isso daqui, Anderson? Um exemplo bem prático e essencial para a vida das pessoas. Quando um engenheiro vai construir um prédio, a primeira coisa que ele avalia é exatamente a capacidade térmica de cada material que ele vai utilizar dentro da obra. Porque dependendo dessa capacidade térmica, você pode ter um ambiente quente ou um ambiente muito frio. Então é necessário que o engenheiro analise a capacidade térmica de cada material utilizado. Ok? Agora vamos fazer um exercíciozinho aí de atividade para vocês e depois eu vou passar algumas questões para que vocês tentem fazer em casa. Bem, pessoal, aí como eu disse para vocês, aqui é um exemplo.
se um corpo recebe 500 calorias e, em razão disso, eleva sua temperatura 10 graus Celsius, qual a sua capacidade térmica? Isso daqui é um exemplo bem prático, aí utilizando aquela nossa... Só um minuto. Utilizando aquela nossa formulazinha que eu coloquei para vocês, ó, onde a capacidade térmica vai ser igual ao calor oferecido dividido pela variação de temperatura. O pincel está falhando, vou usar o outro mesmo. Aí o que é que eu devo fazer aqui? Basicamente é só pegar as unidades que eu possuo, né? Eu possuo aqui, ó, 500 calorias, que no nosso caso calorias sempre vai ser calor, e eu tenho a variação de temperatura que é 10 graus Celsius. Aí aplicando dentro da nossa fórmula, a gente teria basicamente só isso aqui, ó, 500 calorias dividido por 10 graus Celsius, certo? Trazendo isso daqui para cá, ó, a gente tem o que, ó? Que a quantidade ou a capacidade térmica desse material, ela está entre, bem facilzinho aqui, ó, divisão, ó, S com esse, né? Aí 50 dividido para 1 dá igual a 50, né? Aí então a gente vai ter que a capacidade térmica desse material é 50 calorias por grau Celsius, certo? E o que é que isso daqui quer dizer antes? Isso daqui quer dizer, pessoal, que a cada grau aumentado eu vou necessitar de 50 calorias. Para cada grau de temperatura que eu aumentar nesse meu objeto, nesse meu material, eu necessito de 50 calorias, ok? Então isso é importantíssimo naquela questão lá que eu lhe falei. Abaixo, junto com o que eu estou passando para a coordenação, vai algumas páginas, algumas questõezinhas do livro para vocês tentarem fazer, e também eu vou mandar uma lista de exercícios. Fica aí, até a próxima aula. Valeu!